Boa noite, senhoras e senhores, mais uma vez nessa live ortodôntica de todos os dias ao belíssimo som de The Constellations Perfect Day, que é tema de um seriado muito interessante da Netflix que eu gosto muito, que é o Suits. Muito bem, deixa eu ir diminuindo aos poucos aqui para esperar que vocês entrem. Muito bem, espero que todos estejam muito bem e que tenham passado um excelente dia, tenham ganhado muito dinheiro. Que a nossa querida e bela ortodontia. Muito bem. Vamos lá, vamos começar, porque a gente tem muita coisa interessante para falar, que o planejamento é, sem dúvida, a parte mais difícil, mais valorizada e a parte mais importante de todo o tratamento ortodôntico. É por isso que ela vale muito, saber planejar vale muito. Se você duvida disso, é só lembrar da Invisalign, que faz isso o tempo inteiro, né? Pagam pessoas para planejar nossos casos clínicos. E liberdade geográfica, uma vez que você compreende as regras que regem qualquer planejamento de qualquer caso clínico, isso vai te dar a possibilidade de gerenciar o seu negócio de onde você quiser, seja aqui no país, seja fora dele, em outras regiões ou no interior, próximo dos seus entes queridos, da sua mãe, do seu pai, enfim, de onde você bem entender, tá bom? De antemão eu fiz um texto aqui, tá? Onde eu fiz algumas reflexões de alguns pontos que eu considero importantes e que eu francamente gostaria que alguém tivesse tido a oportunidade de me falar quando eu comecei a fazer ortodontia. Eu quero que isso sirva de reflexão para você antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, que são os casos com agenesias de incisivo laterais, né? Eu tenho alguns pontos interessantes que dizem respeito ao planejamento desse tipo de alteração e que é de total responsabilidade do ortodontista, não do implantodontista a decisão do que fazer, mas sim do ortodontista. Então, antes de mais nada, eu queria te perguntar algo que dificilmente os ortodontistas hoje fazem como pergunta a si mesmo, né? Onde que a ortodontia ela pode te levar? Você já se perguntou sobre isso? Você está no patamar ortodôntico que você sempre quis? Ou você acha que você poderia ir além? Ou você acha que está muito além do que a ortodontia poderia te oferecer? Em que estágio você está? Aonde você poderia chegar? Quantas pessoas a sua habilidade de tratar sorrisos, melhorar os sorrisos, poderiam ser ajudadas ou beneficiadas pela sua habilidade em criar sorrisos? E qual salto você estaria disposto a ter com a ortodontia? Seria um salto quântico, né? São perguntas que nós, como ortodontistas, dificilmente fazemos em algum momento da nossa vida ortodôntica, mas que eu acho fundamental que você tenha consciência sobre isso para tomar as suas melhores decisões, saber se você está no caminho certo ou não, ou se você tem que mudar de rumo, né? Então, não são perguntas que a gente faz a todo momento. A verdade é que a maior parte dos ortodontistas que eu conheço, e sobretudo os alunos da ortodontia, eles simplesmente vão levando. Como assim? Deixa a vida me levar? É quase isso. São pessoas que começam muito determinadas, trabalham duro, enfrentam incontáveis obstáculos na nossa vida, agenda vazia, muitas vezes, problemas com secretários, problemas administrativos, um monte de desafios, né? E depois de um certo tempo eu noto que esses mesmos ortodontistas, eles começam a ficar cansados de esperar o reconhecimento que nunca vem, nem dos colegas de profissão, muito menos dos pacientes, se frustram com a falta de reconhecimento financeiro que a ortodontia dá para essas pessoas depois de um certo tempo, e sobretudo o reconhecimento profissional que parece nunca vir, tá? Então eles acabam
desanimando depois de um tempo na prática ortodôntica, porque acho que isso não vai levar a nada. E dessa forma, esse tipo de pessoa, né, esse tipo de aluno, ele acaba se tornando um terreno muito fértil para influenciadores sem muita bagagem clínica, nem muita bagagem científica que possam orientá-los numa prática mais assertiva. Também tornam-se terreno fácil para vendedores, para marcas que tendam a empurrar materiais como se aquilo fosse a panaceia ou a resposta que esses ortodontistas estavam esperando para se tornarem bem-sucedidos, e prometem esse reconhecimento que os pacientes não deram e as soluções que as escolas foram incapazes de ensinar, né? Então, eles vão levando. Não sei se você se enquadra nesse tipo de ortodontista que vai levando até ver aonde que isso vai dar, essa tal dessa ortodontia. Mas a minha grande questão para você, com esse texto que eu fiz anteriormente, eu estou lendo o texto, é que essa tal dessa ortodontia é só isso. É só isso que você espera da nossa profissão, né? Ou você observa aqueles que têm um certo patamar de conhecimento, de realização profissional, aqueles grandes professores, e acha que de alguma forma não será possível ou não é alcançável para você que ainda está começando na prática ortodôntica. Será que é só isso? Será que a ortodontia ela vai te dar somente uma vida de camponês? Não que ser camponês seja um problema, mas uma vida simples? Ou você vai viver nessa ciranda de promessas que são impossíveis e desejos não saciados? O que você deseja para você em termos ortodônticos? É isso que eu quero te perguntar. E talvez pode parecer um pouco clichê o que eu vou te dizer, tá? Mas é clichê porque dá certo. Já me disse certa vez alguém, né? Clichê ou bordões nada mais são do que ensinamentos que foram testados várias vezes e muitas vezes validados por inumeráveis situações, né? Então, dessa forma, quando uma coisa é clichê, a hipótese mais provável é que seja verdadeiro, porque já foi testado e já foi validado várias vezes. E dito isso, meu caro, eu queria te dar algumas lições que a ortodontia me deu nesses 20 anos e que pode ser particularmente útil para você que está começando agora na nossa especialidade, né? Eu quero te dizer que você não precisa se preocupar, você não escolheu a especialidade nem a profissão errada, não, como várias vezes eu tenho certeza já fizeram você acreditar nisso, tá bom? Não. Talvez você ainda não tenha entendido algumas regras que regem esse jogo da ortodontia e das especialidades odontológicas. Então, hoje eu queria somente te falar da lição número 1 que eu aprendi com a ortodontia durante esses anos e que pode sim ser muito relevante para você. A lição número 1 que eu escrevi aqui é o seguinte: ser ortodontista é uma das melhores profissões do mundo. Pode acreditar, tá? Não seja aquele ortodontista que vira e fala que se seu filho for fazer odonto, você vai arrepiar os cabelos e falar faz qualquer coisa menos odontologia, como eu estou cansado de escutar, né? Não faça isso com seu filho porque você vai perder a oportunidade, ou ele vai perder a oportunidade de conhecer uma das profissões mais incríveis que existe, que é a odontologia, em especial a ortodontia. Por quê que ela é tão boa? Pensa comigo, cara, nós somos muito bem pagos para fazer as pessoas sorrirem. Nós mudamos positivamente a vida delas, sobretudo aqueles casos que são ortocirúrgicos que a gente muda da noite para o dia. Somos desafiados o tempo inteiro, não é uma profissão estática, a gente tem que viver aprendendo, o que é ótimo, porque você não se estagna, você não se enfada, né, dos mesmos problemas, então a gente é sempre desafiado pela natureza cada vez mais imprevisível das maloclusões que aparecem no nosso consultório. Temos uma prática diária relativamente fácil,
Claro que se a gente souber das coisas certas, né? E ainda podemos, pasme, inclusive, trabalhar de onde quisermos com ortodontia, né? De novo, se a gente aprender as coisas certas que a gente deveria aprender. Então, cara, vamos lá. Olha só, qual a especialidade da odontologia que serve de base para todas as demais especialidades? Ou melhor dizendo, para a maior parte delas, né? Para não ser tão presunçoso assim. Pensa comigo, veja se eu não tenho razão. O que seria da odontopediatria sem a correção precoce das maloclusões das crianças? O que seria de um odontopediatra que não sabe instalar uma grade palatina, por exemplo, para corrigir uma mordida aberta em idade precoce? O que seria da odontopediatria quando a criança perdesse precocemente um dente descido e não houvesse um profissional que fizesse uma banda alça ou qualquer outro tipo de mantenedor de espaço? Tá tratando profilaticamente uma maloclusão que vai acontecer se você não fizer nada. Então veja como a odontopediatria ela é dependente da ortodontia, né? O que mais? Me diga uma outra coisa, dentes muito apinhados são mais fáceis de serem higienizados ou mais difíceis do que uma oclusão que contém todos os dentes alinhados e nivelados? O que é mais fácil de higienizar? Onde você imagina que o fio dental passa mais fácil? Em uma oclusão com os dentes totalmente apinhados, onde os pontos de contato eles se colidem, fica difícil de passar o fio dental nesses pontos de contato, ou em um arco totalmente alinhado, com os dentes facinhos de serem, onde você consegue ter acesso à face vestibular, às faces proximais de uma forma muito mais simples. Então, em última instância, nós, como ortodontistas, facilitamos o trabalho do periodontista ou dificultamos o trabalho dele? O que você acha que a ortodontia faz pela pele? E deixa eu ir mais longe. É meio... Os periodontistas, eu falo que eles morrem de inveja do ortodontista, né? Por quê? Porque quem, além de Deus, obviamente, cria osso em odontologia? Já parou para pensar nisso? Os enxertos exógenos, né, de osso liofilizado, de fragmentos endógenos, né, tirados de outras partes do corpo, que o periodontista utiliza para fazer enxertos ósseos, ou você, que é ortodontista, que consegue criar osso, neoformar osso através de movimentos de extrusão controlada, né? E é exatamente isso que a gente faz, a gente extrui o dente controladamente, e isso produz um osso jovem. Eu gosto de brincar com os periodontistas que eles morrem de inveja da gente, justamente porque nós conseguimos, de uma forma muito mais biológica, criar osso do que simplesmente colocar enxertos ósseos. Então você está vendo a importância da ortodontia para as demais especialidades? Outra pergunta, para a harmonização facial, vale a pena ou justifica ter um rosto harmônico, com proporções muito bem definidas, um ângulo mandibular muito bem feito, sem a sua principal contraparte estar muito bem construída como um sorriso perfeito? Adianta ter um rosto bonito com um sorriso que não condiz com as demais contrapartes do seu rosto? Olha a importância do ortodontista para o harmonizador facial. Com dentes alinhados e nivelados, de que adianta uma face muito bonita sem dentes alinhados e nivelados? Ainda lendo, tá, pessoal? Esse é um texto que eu criei hoje mais cedo. Como que o cirurgião bucomaxilofacial ele conseguirá desenvolver a harmonia dos contornos da face, projetar aumento ou recuar a maxila, corrigir assimetrias sem o correto posicionamento dos dentes, para que sirva de base, para que sirva de guia cirúrgico na hora desse cirurgião articular as bases ósseas no momento da cirurgia? Como fazer uma cirurgia? Tudo bem que hoje existem as técnicas de benefício antecipado,
mas que provadamente tem uma estabilidade muito menor, justamente por, por, por serem feitas sem o controle ou sem o guia cirúrgico, que é o bom engrenamento entre os dentes superiores e inferiores. Então, o que seria do cirurgião bucomaxilo que faz a cirurgia ortognática sem o tratamento prévio da ortodontia para que ele tenha os seus bons resultados? Como que o implantodontista recuperará o espaço protético perdido devido às inclinações, às extrusões patológicas sofridas pelos dentes adjacentes? Como que o implantodontista vai colocar um implante onde tem um dente destruído, onde os dentes adjacentes sofreram inclinações patológicas e fecharam o espaço protético? Como que isso é possível? Como, sem a ajuda do ortodontista, ele vai conseguir permitir que os dentes recebam forças diretamente em seus longos eixos, né, o que vai preservar a saúde periodontal desses dentes, sem a nossa movimentação prévia? Eu também acho, Juliana, eu acho que para qualquer harmonização deveria haver uma avaliação ortodôntica, mas em todas as áreas deveria ter uma avaliação ortodôntica. Por quê? Porque no final das contas, a ortodontia é a base de todo o resto que a gente pretende fazer em termos de reabilitação na boca do nosso paciente. O que acontece, por exemplo, e agora partindo para outro extremo, com um dente que foi belíssimamente tratado endodonticamente, mas que não está devidamente posicionado. Então o dente está angulado. O que acontece com o tratamento endodôntico desse fantástico profissional da endodontia? Esse dente fratura, é isso que acontece. Tratado endodonticamente sem estar corretamente posicionado. E por fim, o que acontece com as restaurações estéticas? Você já viu aquelas restaurações que não param, que vivem fraturando na região anterior? Isso é uma falta ou uma finalização oclusal pobre que faz esse tipo de restauração fraturar, né? Trabalhos protéticos em geral, que não passaram por uma readequação de forças através de uma movimentação induzida. O que acontece com a sua faceta, o seu fragmento dentário, resinas maravilhosas na região anterior, eles são perdidos, tá? Por conta de excesso de força, de sobremordida profunda, de dentes mal angulados, mal inclinados, que não vão receber a sua força no seu longo eixo. Eu acho que você compreende que trabalhos estéticos, facetas, fragmentos, reanatomizações estéticas de grandes proporções, inclusive, elas acabam exigindo muito menos desgastes em dentes bem posicionados previamente pela ortodontia do que aqueles que se encontram distantes do rebordo alveolar. A quantidade de desgaste e também a quantidade de material estético, né, material resinoso que será necessário para recobrir as imperfeições dos posicionamentos, elas tendem a ser muito maiores, tendem a ficar muito frágeis, tendem a fraturar com muito mais facilidade. Tudo bem? Você já imaginou clarear, restaurar, reanatomizar dentes anteriores de uma forma belíssima, sem antes corrigir o desvio da linha média? Quem faz isso tudo, pessoal? A ortodontia e o ortodontista. A ortodontia é a melhor especialidade do mundo, simplesmente porque é impossível pensar em uma odontologia preventiva e curativa sem ela. Ela é a base de absolutamente tudo na odontologia. E é onde a gente vai entrar na segunda lição que eu aprendi nesses anos todos, que é: poxa, Giovana, você acabou de falar que ortodontia nos paga bem para corrigir sorriso, para criar sorrisos. Você não é bem pago, ortodontista? Não. Por que você não é bem pago? Você quer uma dica? Vai doer, tá? Mas acredita, é por seu bem, tá bom? O problema não é a ortodontia, nem nunca foi. O problema é você, tá? Eu sei, dói escutar isso,
Mas enquanto você não entender que você precisa correr riscos, inclusive para buscar as respostas nos lugares certos, assumir as suas responsabilidades de estudo, de dedicação, de tempo dedicado à prática ortodôntica e jamais, nem por um momento, atribuir o seu fracasso ou o seu sucesso a qualquer coisa que esteja fora de você, aí você começa, de fato, a ganhar dinheiro com ortodontia. Ou você acha que existe alguma outra especialidade na odontologia que tenha tantos praticantes quanto a ortodontia. Amanhã eu vou te trazer um gráfico para você ver que ortodontia é disparada a especialidade que tem mais profissionais na odontologia. E isso a gente está falando do Brasil, que é o país que tem o maior número de dentistas no mundo e o maior número de especialistas no mundo. Eles são, em sua franca maioria, ortodontistas. Você acha que isso acontece por quê? Por que você está hoje na ortodontia? Por amor passional? Porque um dia você nasceu e falou, eu nasci para ser ortodontista? Não é. Existem mais de dois, mas os dois principais motivos que fizeram você escolher essa profissão, não se engane. Ou você tinha um parente que era ortodontista e acabou te influenciando de alguma maneira, esse é o meu caso, tá? Ou você começou a ter demanda no seu consultório. Então você abriu uma clínica, você abriu um consultório e começou a perceber que a procura pelo serviço ortodôntico começou a aumentar e isso te deu a sábia ideia de fazer ortodontia, porque onde existe demanda, existe dinheiro reprimido de alguma maneira. Não tem outro motivo. Então, amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre como viver de ortodontia verdadeiramente com segurança financeira, e você tem que entender muito bem essa segunda lição, que é o problema está em você e não na ortodontia. Muito bem, dito tudo isso, eu queria que você soubesse que sim, existem cursos especializados em te ajudar nessa transição para uma vida só de ortodontia, mas não uma vida para que você morra de trabalhar, e sim uma vida em que você consegue sim ter uma segurança financeira muito boa, desde que você aprenda as coisas certas. Para isso é importante sempre que você entenda que o trabalho do ortodontista está ficando cada vez mais mental e menos braçal. Quanto mais você tornar o seu trabalho filosófico e menos manual, mais dinheiro você ganha, mais liberdade você tem. Pode acreditar, o mundo evolui para isso. Hoje existe robô que faz cirurgia cardíaca à distância. Você acha que vai levar quanto tempo para o robô começar a colar bracket? Já existe, né? A verdade é que já existe. Onde que está, então, a solução de todos os meus problemas e para que eu não fique amparado ou sem emprego lá na frente? É tornar o seu tratamento cada vez mais mental, mais filosófico. É valorizar o planejamento ortodôntico não só como a parte mais importante da execução do tratamento, mas para você se tornar um profissional mais completo e um profissional que não ganha dinheiro no mocho, e sim fora dele. A gente não ganha dinheiro, pessoal, com as mãos atendendo. A gente ganha dinheiro com isso aqui, não é com isso aqui. Isso aqui você delega, isso aqui não. Tá bom? Então vamos aprender mais um pouquinho de planejamento. Eu prometi para vocês no dia de ontem que a gente falaria um pouquinho sobre a genesia de incisivos, né? Que é um tema muito interessante e que eu poderia ficar a noite inteira falando sobre isso, mas como a gente tem um tempo limitado, eu gostaria de te mostrar algumas coisas que são particularmente interessantes sobre o planejamento de casos com agenesias. Bom, onde que está essa aula completa de agenesia? Está dentro do curso Estratégia. O curso Estratégia é o maior treinamento de planejamento de
clínicos em ortodontia, é o que vai te dar liberdade, tá? É o que vai te impedir cair na roda dos ratos de técnicas, de brackets, de prescrições e de marcas. Você se liberta disso tudo quando você aprende a fazer um bom planejamento, porque você fica independente de qualquer prescrição ou de qualquer técnica. Dessa forma, no caso específico de agenesias de incisivo lateral, tudo que a gente aprende numa ortodontia convencional muda, simplesmente porque a agenesia, sobretudo em regiões anteriores, elas vão causar uma alteração estética de grande proporção, sobretudo quando a agenesia ela é unilateral. Por incrível que pareça, as agenesias unilaterais elas são mais difíceis de serem tratadas do que as agenesias bilaterais. As bilaterais não promovem desvio de linha média, enquanto as unilaterais, em quase a sua totalidade, vão vir acompanhado com o desvio da linha média, simplesmente porque os dentes migram para onde tem espaço. Dente é um bicho picareta, entendeu? Então, se falta o incisivo lateral, os dentes vão migrar para o espaço desse incisivo lateral e você vai ter um grande desvio de linha média. As agenesias em regiões que não são estéticas, como a agenesia de segundo pré-inferior, que também é muito comum, são infinitamente mais fáceis de serem corrigidas, simplesmente porque não comprometem a linha do sorriso do nosso paciente, tá bom? Então, primeira dica que eu te falaria a respeito do planejamento desse tipo de alteração é que ele funciona como uma entidade à parte de todo o planejamento que você já viu ou já escutou falar alguma vez na sua vida. Então, como que você pode ter escutado falar? Bom, se você é um tremendo fã do Guilherme Jansson, por exemplo, ele gosta muito de fazer os tratamentos das alterações sagitais primeiro. E depois ele faz o tratamento das demais alterações conjuntamente. As alterações no sentido transversal e as alterações no sentido vertical. Num segundo momento, primeiro ele trata o sagital. Eu discordo um pouco dessa forma de avaliação e de planejamento dos casos clínicos, porque dá certo, segundo o Marco Jansson, alguns casos, mas não de todos os casos, né? Então, se eu tenho uma sobremordida profunda e eu tento corrigir a classe 2 antes de tratar a sobremordida profunda, você simplesmente não consegue corrigir a classe 2. Por quê? Porque fazer uma correção sagital nada mais é do que fazer isso aqui com os arcos, ó, nesse sentido sagital. Um arco tem que deslizar pelo outro arco para você corrigir uma classe 3 ou uma classe 2. Se você tem uma curva de espelho muito profunda ou dentes muito instruídos, né, uma sobremordida muito profunda, o contato oclusal, o contato entre as cúspides dos arcos antagonistas é tão grande que impede o movimento de deslize de um arco sobre o outro. Por isso que a classe 2 fica difícil de ser corrigida se você não corrigir a mordida profunda anteriormente à correção dessa classe 2. O que eu quero te dizer? Numa ortodontia clássica, você deveria sempre tratar primeiro as alterações transversais, depois as verticais e depois as sagitais. Por quê? Porque dessa forma dá certo sempre. Sempre. Não tem exceção. Tudo bem? Beleza. Quando a gente tem a agenesia de incisivos, tudo muda, né? Tudo muda, tudo fica mais complexo. Porque a agenesia de incisivo lateral, sobretudo a unilateral, né, ela altera as relações sagitais, transversais e verticais de uma forma imprevisível. Então, o que eu poderia te dar como primeira dica é: faça o seu planejamento tradicional, sempre pensando em tratar primeiro o transversal, depois o vertical, depois o sagital, e faça uma avaliação especificamente sobre a agenesia, tá? Porque aí dessa forma você conseguirá tomar a melhor decisão do ponto de vista exclusivamente da agenesia, sem levar em conta as alterações nos outros planos do espaço. Então você tem que olhar para a agenesia do seu paciente isoladamente, e se perguntar: o que eu vou fazer por essa agenesia?
eu fecho o espaço, coloco o meu canino no lugar desse incisivo lateral que está faltando, ou eu abro o espaço e coloco um implante. Veja bem, ao contrário do que a gente, ou a maior parte dos ortodontistas, imagina, isso não é um gosto pessoal. Ou seja, eu gosto de fechar o espaço e reanatomizar o canino depois. Ou não, eu gosto de abrir o espaço e depois colocar um implante. Não é uma preferência, é uma indicação. Você tem indicações para abrir e você tem indicações para fechar. Você pode falar para mim, isso não é verdade, porque o Bjorn Zachrisson, que foi eleito o melhor ortodontista do mundo, por vários anos falava sempre em fechar. Ele até tem um artigo muito famoso escrito na Dental Press com outro cara que eu admiro demais, que é o Laurindo Furquini. Tudo bem, mas você também tem o Consolaro, que é outro grande nome da odontologia brasileira e mundial, que fala justamente o contrário, que você deveria, ao contrário do Bjorn Zachrisson, abrir sempre o espaço do incisivo lateral para colocar um implante, e que os implantes são modernos e que sim, eles preservam a estética da região anterior e tudo mais. Ou seja, se você for buscar comprovações científicas sobre o que é melhor, você vai achar artigo para tudo. Artigo que fala muito bem em abrir o espaço para colocar o implante na região do lateral que foi perdido ou que está agênico, como também você vai encontrar excelentes artigos que falam que você deveria fechar sempre. Então, dessa forma, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um quadro separado para tomar essa decisão. E nesse quadro, você vai colocar alguns itens e colocar duas opções entre abrir e fechar o espaço. Quer um exemplo? Um dos pontos para decidir o que fazer por uma genesia que você tem que levar em consideração é a idade do seu paciente. Então você vai colocar numa linha idade e vai colocar duas opções: abrir ou fechar o espaço. Tá? Fechar, colocar o canino no lugar do lateral, ou abrir e colocar o implante depois. Toda vez que você identificar uma genesia de incisivo lateral, seja ela bilateral ou unilateral, mas o seu paciente ainda está em fase de crescimento ativo, trata-se de uma criança na dentadura mista, por exemplo, você vai fechar o espaço, você vai colocar o canino no lugar do lateral. Por que isso? Qual é a explicação de você fechar o espaço? Porque manter aquele espaço aberto até o fim do crescimento ativo do seu paciente vai custar muito do ponto de vista periodontal. O osso será perdido até que você consiga colocar um implante naquela região. Então imagine que você identificou uma genesia, o menino tem 8 aninhos, 9 aninhos, você vai esperar até 18 anos, são 10 anos sem aquele elemento dentário. Nós sabemos que osso, sobretudo o alveolar, ele só existe para abrigar o dente, ele só existe porque existe dente. Se não existe dente, ele atrofia, porque ele perde a função, o osso alveolar. Se você deixa um espaço aberto por 10 anos, certamente você vai ter uma perda óssea muito severa naquela região. O segundo ponto é que você ainda tem que tratar o comprometimento social dessa criança. Ou seja, se você não fecha espaço e deixa espaço aberto, você já pensou o bullying que essa criança vai sofrer durante os próximos 10 anos? Você quer isso para o seu paciente? Então, em normas gerais, a genesia de um incisivo ou dois incisivos em que você tem como avaliar através da idade. Se for criança, você fecha o espaço. Se for adulto, numa primeira análise, você vai colocar como abrir o espaço para colocar o implante e substituir aquele elemento que foi perdido. Veja bem, esse é um de vários pontos que têm que ser analisados. Não pense em unanimidade. Nesse quadro que a gente está avaliando para determinar o que fazer em caso de agenesia, fechar o espaço ou abrir, são vários itens que têm que ser avaliados. E unânime dificilmente vai dar alguma vez, tá? O que a gente espera é que você, entre abrir e fechar espaço, você escolha aquela opção que deu
o maior número de votos e dessa forma você vai fazer aquele procedimento em detrimento do outro procedimento. É isso que a gente faz em casos de agenesia. Então vem para a tela do meu computador, deixa eu colocar aqui para você no ponto que eu quero, para que a gente fale mais de alguns temas que eu acho que são relevantes ou mais alguns itens que devem ser avaliados no caso da decisão do que fazer no nosso caso clínico. Queria que você soubesse que existe muito mais coisa, tá? E tá tudo lá no nosso incrível curso de planejamento de caso clínico. Tá como bônus, é uma aula inteira de agenesia de incisivos de 4 horas que está dentro do curso, fora as 16 horas dedicadas somente a planejamento ortodôntico, tá bom? Então, dessa forma, deixa eu colocar aqui, ó, critérios de avaliação. Deixa eu virar a câmera aqui, você vai entender melhor. Muito bem. Então, nós temos aí como critério de avaliação do que fazer em caso de agenesia, a idade do paciente, que foi a primeira que eu te falei, a análise da face é um outro ponto que você tem que colocar e avaliar se você vai abrir o espaço da agenesia ou se você vai fechar, características do sorriso, tipos de maloclusão, tá? Forma e cor dos caninos, agenesia, se ela é uni ou bilateral. Então, mais uma vez, se eu estiver diante de um paciente que eu identifiquei uma agenesia muito precoce, qual é o procedimento que você vai fazer? Sempre, nesse caso, você deveria fechar os espaços, tá? Fechar. Então, veja que nesse caso, esfoliaram os laterais descidos e o dentista está permitindo a erupção passiva dos caninos, mas numa posição mesializada. Por quê? Porque esse canino será reanatomizado em formato de lateral. Lembre-se que se você abre espaço, a perda óssea tenderá a ser muito grande. Lembre-se que também existirá um comprometimento social muito grande dessa criança. Então, quanto menor a idade que foi identificada a agenesia, mais provável de fechar o espaço estará esse paciente. O que mais que eu tenho como critério de avaliação? Ó, ainda falando do mesmo caso, olha aqui, ó. Olha a mola levando o nosso canino para a posição do lateral, tá vendo? E isso por conta da idade precoce. Você pode fazer isso com mecânicas fixas contínuas, mas você também pode fazer isso com mecânicas segmentadas, como é o caso do arco base de Ricketts. Talvez, se eu pudesse te falar qual de todos os fatores é o mais importante, gente, é esse aqui, é a análise da face, sobretudo numa vista lateral. Para determinar o que fazer em casos de agenesia, você pode avaliar a face no sentido antero-posterior, como você pode avaliar a face no sentido vertical. Quando eu avalio a face do meu paciente no sentido horizontal, o que eu tenho que perceber é se eu estou diante de um perfil protruso ou de um perfil normal ou côncavo, como é o caso dessa garota aqui. Por quê? Suponha, você não está vendo a boca dessas duas garotas, mas suponha que ambas apresentem agenesias de incisivos laterais. Suponha que ambas têm esse tipo de alteração. Quando a agenesia do incisivo lateral vem acompanhado de um perfil protruso, o que eu faço em relação a essa agenesia? Eu abro espaço e coloco o implante ou eu simplesmente fecho espaço e migro o canino para frente? Ou melhor dizendo, migro os incisivos centrais para trás. O que você acha que faz mais sentido? O que você acha que faz um maior número de correções, tanto da face quanto da maloclusão que está restrita dentro da boca? Nesse caso é fechar o espaço. Por quê? Porque a retração anterior que eu vou fazer nessa paciente para fechar o espaço da agenesia corrige não só a agenesia, mas também o perfil protruso. Por outro lado, se você estiver diante de um paciente que tem agenesia e o perfil é muito pobre, você tem que dar dente para quem tem perfis
pobres, você tem que aumentar os dentes de quem tem perfis pobres. E nesse caso, o que é mais sensato é abrir com mola e colocar o implante na região anterior. Por quê? Porque a abertura com uma mola do espaço remanescente, onde a gente vai instalar o implante, obriga os dentes adjacentes a sofrerem um torque para vestibular. E o torque para vestibular é o melhor preenchedor de lábios que existe no mundo, fazendo com que o perfil dela fique mais cheio, e perfis mais cheios são mais joviais. Então a gente acaba preservando o perfil dela simplesmente pela abertura do espaço e uma colocação do implante num momento posterior. Esse, sem dúvida nenhuma, é o critério mais importante de todos os critérios para você determinar se você vai abrir o espaço e colocar um implante ou se você vai fechar o espaço da sua genesia. Existem outros? Existem. Eu posso avaliar minha face no sentido vertical também. E aí eu tenho que colocar, será que eu abro ou eu fecho espaço? Esse garoto também tem agenesias de incisivo lateral. Eu abro ou eu fecho? Depende. Depende do quê? Se o terço inferior da minha face ele for diminuído em relação ao terço médio, o que eu posso fazer para tornar esse terço inferior compatível em tamanho com o terço médio da face? Eu tenho que levantar a oclusão desse paciente. Como que eu levanto a oclusão desse paciente? Uma das maneiras mais eficientes de todas é você distalizar os dentes posteriores. Por quê? Porque nossa boca, pessoal, é em formato de tesoura. Se eu venho aqui atrás, e distalizo os dentes, para cada milímetro de distalização, eu tendo a abrir, em média, 2,2 milímetros na região anterior. Então eu acabo com a distalização, com a reabertura do espaço e a colocação do implante, posterior a essa distalização, eu acabo não somente corrigindo a falta do dente, como também a distalização vai melhorar a relação vertical, vai afastar os terços, vai afastar as bases ósseas e o terço inferior acabará mais proporcional com o terço médio da face. Então veja bem, pessoal, não é uma decisão simples entre abrir e fechar o espaço. É uma conjunção de vários fatores, onde eu vou simplesmente me guiar por aqueles fatores mais prevalentes entre fechar o espaço ou abrir o espaço. Tudo bem? Mais um fator que você tem que avaliar para decidir o que fazer em casos de agenesia. Aqui eu tenho uma avaliação intrabucal. Suponha que você tem um paciente com protrusão dentoalveolar e ele tem agenesia dos incisivos. Aqui é mais intuitivo, eu tenho certeza que você sabe responder essa pergunta. Em casos de biprotrusão dentoalveolar, eu fecho o espaço da genesia ou eu abro o espaço da genesia e coloco o implante? Provavelmente você vai fechar o espaço. Por quê? Porque eu vou fechar o espaço da genesia através da retração anterior. E a retração anterior vai me ajudar também com o excesso de inclinação dos dentes anteriores. Eu vou diminuir a protrusão dentoalveolar ao fechar o espaço dessa genesia. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um outro fator importantíssimo para determinarmos o que fazer em caso de agenesia. Esse é o mesmo caso. Então, o dentista esperou a erupção espontânea dos caninos. Isso aqui é um canino, isso aqui é um premolar, isso aqui é um premolar. E aqui também, um canino, um premolar e um premolar. Tudo bem, pessoal? Então, em casos de biprotrusão, eu fecho o espaço. Em casos de birretrusão, eu vou abrir o espaço, porque a abertura do espaço com molas vai aumentar a vestibularização, vai corrigir a inclinação natural dos dentes. Ótimo! Mais um fator, mais um critério de avaliação para determinar o que fazer pelas suas agenesias, abrir ou fechar o espaço. Se eu tiver uma alteração no sentido vertical dentro da boca, no caso de uma mordida profunda, está profundo, e ainda o meu paciente apresenta agenesia de incisivos laterais. O que eu faço num caso como esse? Eu abro o espaço e coloco o implante no lateral,
ou eu simplesmente fecho o espaço. Nesse caso, você tem que abrir o espaço. E por que você tem que abrir o espaço? Porque a abertura do espaço obriga os dentes a vestibularizarem e isso vai a favor da correção da sobremordida profunda. E mais do que isso, para que você consiga abrir o espaço dessa região dos incisivos laterais, você obrigatoriamente terá que distalizar os dentes posteriores. Por que você tem certeza que tem que distalizar? Porque se os caninos estão próximos dos incisivos centrais, é porque eles sofreram uma meselização para tentar ocupar o espaço da genesia. Então, os molares provavelmente também estarão em uma relação de classe 2. Ao distalizar, de novo, ó, nossa boca em formato de tesoura. Ao distalizar os dentes posteriores, a tendência é abrir na região anterior da face. Entenderam? Então, colocar implante em casos de sobremordida é a melhor das decisões que você pode fazer. Você está vendo que existem N critérios de avaliação que você tem que fazer um quadro separado para decidir aquela opção que é a mais prevalente para decidir o que fazer por essa genesia. Nunca será uma escolha simples. Você poderia ainda colocar como critério de avaliação a relação molar. Se meu paciente tem uma relação de classe 1 e ele apresenta a genesia, você não deveria migrar os dentes posteriores para frente. Por que não? Porque a relação, a chave molar, ela é de extrema importância para a gente. Ela nada mais é do que a segurança, ela é a fidelidade, ela é a forma mais estável que você poderia ter na região posterior do arco, é tendo os molares em relação de classe 1. Não existe uma relação mais estável na região posterior do arco. Se você abre mão desse molar em classe 1 e migra o molar para classe 2 para fechar o espaço da genesia, a tendência é que você perca a estabilidade pós-tratamento. Então esse também é um outro fator que tem que ser avaliado. A cor do canino é um outro fator. Se os caninos são muito amarelos, às vezes, o ideal é você mantê-lo no espaço dele e colocar o implante com uma cor mais próxima à cor do seu incisivo central. Entendeu? Agora, se o seu canino é um dente muito vertical, já está próximo do central e não é tão amarelado como comumente acontece com os caninos, aí sim seria um caso para fechamento de espaço e não abertura e colocação tardia dos implantes. Então, gente, não dá para falar todos os critérios de avaliação, mas não se esqueça que a avaliação de agenesia é sempre uma avaliação isolada. Você não pode misturar isso com a sua relação de classe 2 que você tem que tratar, nem pode misturar isso com a mordida cruzada posterior, porque não dá certo. São avaliações isoladas que a gente tem que fazer. E são vários os critérios de avaliação. Tá bom? Lá no curso Estratégia eu te ensino tintim por tintim, passo a passo sobre cada situação dessa e o que fazer em cada uma delas. Aí, para terminar, eu sei que existem algumas perguntas, a Juliana tá doida para fazer uma pergunta aqui, não se preocupe, eu vou respondê-la. Eu queria te mostrar um caso lindíssimo, mas bonito mesmo, daquele que já foi eleito várias vezes o melhor ortodontista do mundo, que é o Bjorn Zachrisson, um dinamarquês muito famoso. E ele colocou esse caso aqui para vocês. Ó, deixa eu afastar um pouquinho para você conseguir enxergá-lo como um todo. E ele mostrou esse caso aqui para a gente certa vez. Na verdade, o Bjorn Zachrisson, ele tem um livrão grandão com essas fotos muito bonitas dos casos que ele trata. Por quê? Porque além de ser um tremendo ortodontista, é ele quem faz a parte da estética. Então é ele quem faz a reanatomização dos dentes, né? Inclusive dos caninos que ele vai reanatomizar e tudo mais. Ele tem essa formação em dentística, em prótese também. Então um cara sensacional, já está velhinho, veio aqui em Belo Horizonte lá em 2003, provavelmente já não volta mais, já está aposentado, mas o seu nome permanecerá para sempre, né, na ortodontia. Então, olha o caso desse garoto, um garoto bonito e com agenesias bilaterais de incisivos laterais, o que aumentou
né, os diastemas no arco superior dele e olha o formato da oclusão do garoto. A gente tem o que o doutor Anísio chamava de simplificação da dentadura, ou seja, são dentes menores do que eles deveriam ser. Então, o próprio central ele já tem um formato diminuído, o canino também. Isso é muito comum em quem apresenta naturalmente as agenesias, sobretudo essas que são bilaterais. Tá bom, o que ele propõe a gente fazer? Por se tratar de um paciente muito jovem, ele optou em fechar o espaço. Para fechar o espaço, pessoal, como que você pode fazer esse fechamento? Primeiro detalhe, bracket. Qual bracket eu colo no meu canino? Eu colo um bracket de incisivo lateral ou eu colo um bracket de canino? Ou eu colo, sei lá, um outro bracket? O ideal, pessoal, é você colar o bracket do canino no canino. Porém, ao invés de você colá-lo normalmente, você vai invertê-lo. Você vai colocá-lo de ponta cabeça. Quando a marquinha que tem que ficar distocervical ficar mesio-incisal, ou seja, nessa posição, aí você está colando o seu canino com a posição correta. Só que o gancho vai ficar virado para baixo. Você pega uma broquinha aqui em 57 e corta. Agora, por que você tem que colocar o bracket do canino e não do incisivo lateral? Simplesmente porque a base do bracket do seu canino é curva, como a coroa do canino. Eu não sei se você já experimentou colar o bracket do incisivo lateral no canino, ele fica sambando, né? Ele não para quieto, simplesmente porque a base do seu incisivo lateral, né, do bracket do incisivo, ela é reta, enquanto a face vestibular do canino ela é curva. Então o bracket do canino adapta-se melhor na coroa do próprio canino, mesmo quando a gente gira ele 180 graus, tá bom? Beleza, e no pré-molar? No pré-molar eu colo o bracket do canino, visto que ele vai ser reanatomizado em canino? Não, no bracket do pré eu preciso que ele tenha uma posição mais vertical, então não posso colocar um bracket muito angulado como é o bracket do canino. O bracket do pré vai normalmente, convencionalmente, colado da forma correta no próprio dente do primeiro pé, tá? Sem problema nenhum. Essa mesialização posterior, a forma que eu mais gosto e a que eu mais te aconselho, eu vou pegar uma foto aqui para você de um outro caso, é através de mini implantes na região anterior. Então, deixa eu achá-la aqui, ó. Toda vez, ou na maior parte das vezes, que você tiver que fazer uma mesialização, ó, dos dentes anteriores, faz desse jeito. Anota, tira uma foto disso aqui para você não esquecer. Ó, são 2 mini implantes na região anterior, tá vendo? E aí você vai colocar uma mola ou um elástico em cadeia do tubo do molar até a cabeça do seu mini implante. Tudo bem? O fio tem que ser o 19 por 25 de aço, tem que ser um fio pesado. Mas ao colocar o mini implante dessa forma aqui, tracionando o molar, no fim das contas você está tracionando todos os dentes posteriores diretamente para a região anterior e de uma vez só. O mini implante ele te dá essa possibilidade, porque antigamente, sem o mini implante, o que a gente teria que fazer? Uma mesialização dente a dente. Você conjugaria canino central, central e canino e colocaria um elástico em cadeia. Um elo aqui no seu canino e outro elo aqui no seu primeiro pré. E ia trocando esse elástico até o pré chegar na região anterior. Ou seja, uma forma dente a dente extremamente demorada. Quando a gente utiliza mini implante, não é necessário. Né? Por quê? Porque ele resiste à força de 3 elementos posteriores com primazia. Então você liga direto a sua mola no tubo do molar e permite que os 3 dentes se mesializem rapidamente para a anterior e de uma vez só, diminuindo o tempo total de tratamento. Então esse caso aqui, olha só como é que ele ficou interessante. Molar termina em relação de classe 2, obviamente, sempre quando você tem as genesias de incisivo lateral, os molares vão terminar em classe 2, mas olha o engrenamento que a gente teve depois do uso do mini implante.
Canino em classe 2 completa será reanatomizado, pré em classe 1 e segundo pré em classe 2, né? Aqui uma pseudo-classe 1, melhor dizendo. E depois da reanatomização, olha o arco como ficou bonito, isso aqui é um incisivo central, reanatomizado. Isso é um canino, acredite se quiser, e isso é um primeiro pré-molar, acredite se quiser. Canino e primeiro pré. Tá vendo que caso bonito? Então não se esqueça, para mesializar, a melhor forma de todas é sempre através de mini implantes instalados na região anterior. Então deixa eu voltar no nosso caso aqui do Zacrisson, que não é esse aqui, estou pegando o slide errado. É esse aqui. Muito bem. Então tá aí, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, já eu vou responder todas elas, tá? É só colocar aí na caixinha de mensagem. Então a gente falou do nosso paciente, que tem uma agenesia bilateral, uma simplificação da dentadura, e eu falei como você vai colar o bracket do seu canino. É o bracket do próprio canino, só que invertido 90 graus. O do pré, a mesma coisa, você não muda nada. Agora vamos falar da posição vertical desses acessórios, no caso de fechamento, né? Para o canino, o ideal é que você colhe ele mais para a cervical. Quanto? Meio milímetro a mais do que você colaria o seu canino. Então, se o seu canino você planejou colar com 5, cole com 5,5. Permita a extrusão do canino. Já eu te falo por quê. No caso do primeiro pré, você vai colocá-lo mais para incisal ou mais para oclusal, mais próximo da oclusal dele. Por quê? Porque ao contrário do que eu quero no canino, eu quero uma intrusão no primeiro pré. Isso porque, gente, o Zacrisson era um cara fantástico e ele falava uma coisa sensacional. Ele falava o seguinte, olha, a beleza da linha do sorriso do seu paciente não está no alinhamento dos dentes, não está no branquinho que você enxerga nos dentes. A beleza do sorriso está nos contornos gengivais. Simples assim. E se você notar bem, todo incisivo lateral tem um contorno, né? A parte apical do contorno gengival do incisivo lateral, ela é sempre mais baixa do que o contorno do incisivo central. E você tem que mimetizar isso ao trazer o seu canino para anterior. Por isso que você vai colocar o seu bracket mais para a cervical, para permitir mais extrusões do canino. Quando o canino extrui lentamente, o complexo dentoalveolar segue e a gengiva acaba também extruindo junto com o movimento de toda a coroa do seu canino. Porque eu quero mimetizá-lo, eu quero torná-lo muito próximo à coroa do incisivo lateral. Ao contrário, o pré-molar, ele vai fazer as vezes do canino. E o canino tem um contorno gengival mais alto inclusive que o seu pseudo-incisivo lateral aqui, né? Para que eu reanatomize o primeiro pré em canino, o contorno dele tem que ser próximo ao contorno do central. E para que eu consiga fazer isso, eu tenho que colar o meu bracket mais na incisal, para permitir a deflexão do fio e a intrusão dos pré-molares. Aí você fala, Giovanni, mas ele vai sair do arco. Vai sair do arco num primeiro momento. Olha só o que o Zacrisson faz com a intrusão controlada do pré-molar, tá vendo? Ele intrui até o dente sair do plano oclusal. Mas ao sair do plano oclusal, o que ele vai fazer agora? Ele vai simplesmente vir aqui e reanatomizar toda essa estrutura dentária em formato de canino. Já o canino, que é esse dente aqui, ó, ele extrui paulatinamente. Se a colagem do bracket não foi suficiente, ele ainda vai dar dobras de extrusão para permitir ainda mais extrusão desse canino. E vai cortando a ponta do canino. Dessa forma, o contorno gengival ele fica mais baixo e no final do seu tratamento, depois da reanatomização desses dois dentes, a gente acaba tendo uma estética infinitamente mais bonita. Olha o caso do garoto depois da reanatomização, que inclusive foi feito
com o próprio Zachrisson. Olha os contornos gengivais. Segundo ele, e eu concordo muito com o que ele fala a respeito disso, isso é o bonito na linha do sorriso, são os contornos gengivais com uma característica muito mais harmônica, tá vendo? Olha só. Então eu tenho o meu central reanatomizado também, porque estava fora de proporção. Isso é um canino. E isso é um pré-molar, ó, com muita resina na face vestibular. Olha só, isso é um primeiro pré-molar. Nem o primeiro pré sabe que ele foi primeiro pré um dia. Até ele sabe, ou acha, ou acredita que ele sempre foi um canino, por conta dessas reanatomizações que são belíssimas. E tá aí o caso do Zachrisson. Olha que caso bonito, como o rapaz ficou bonito depois das reanatomizações anteriores. Certo, pessoal? Então, isso é uma pequena aula que eu tenho certeza que vai te ajudar imensamente na decisão do que fazer pelo seu paciente. Se você vai fechar o espaço, abrir o espaço e como fazer esse fechamento do espaço. Espero que tenha sido de alguma valia para você. A aula é imensa. Daria para a gente ficar a noite inteira. Inclusive, pessoal, a gente vai lançar uma promoção aqui. Toda vez que você entrar nessa live e deixar a hashtag Viver de Orto, você vai poder colocar uma matéria que você queira que a gente dê numa aula de 1 hora para você. E na quinta-feira que vem a gente vai fazer essa aula com o maior número de pessoas que voltaram na mesma sugestão. Então você pode pedir mini implante astroveolar, você pode pedir mini implante convencional, agenesias, caninos impactados, mordida profunda, mordida aberta. Fique à vontade para pedir a aula que te ajude mais, tá bom? Mas você tem que colocar a hashtag Viver de Orto, tá? Eu vou te passar mais informações mais para frente, mas a gente quer valorizar essa hashtag e nós vamos presentear o maior número de alunos que quer um tema específico da ortodontia, seja ele qual for, tá bom? Então, deixa eu responder as perguntas para liberar vocês. Eu sei que já está bem tarde, é que eu tive uma reunião um pouco antes, eu não consegui entrar mais cedo, tá? Então vamos a ela. Poliane ajudou muito, obrigado Poliane, espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma, de alguma maneira. Michele, obrigado pela presença. Lucra Emer, Roque Costa, doutor Roque Costa, seja bem-vindo. Juliana, Mais Shoes, ó, pode mandar um tênis pra gente, tá? De brinde. Dan Carvalho, seja bem-vindo. J. Moreno, Ali Macuan, Raíssa Marielle, Bárbara Machado, seja muito bem-vinda, Bárbara. Ana Maria, Giovanni, meu xará, Martinelli, seja bem-vindo. Edgar Galvão, Paola, Andréa Villafani, seja bem-vindo. Janaína, Ana Raquel, seja bem-vinda. Fábio Pessoa, deve ser, Daiane Garcia, Ana Paula e a Juliane. Tem uma paciente que apareceu essa semana, 12 anos, mas o canino já está bastante paramesial, linha média desviada, mas há espaço na distal do canino. Então, doutora Juliana, você tem que avaliar todos aqueles pontos que a gente falou anteriormente, mais alguns. Você me deu alguns indícios aqui que facilitam a nossa decisão. 12 anos, o canino já está bem paramesial, muito provavelmente você vai fechar o espaço e não abri-lo. Por que você vai fechar o espaço? Porque nesse caso você tem uma paciente muito jovem e você provavelmente já tem um canino que está vertical. Quanto mais vertical seu canino tiver, mais propenso à reanatomização ele estará. Quanto mais angulado seu canino estiver, mais propensa à reabertura do espaço e colocação do implante ele estará. Então, se o canino já está muito próximo do central, isso vem acompanhado com uma falta de angulação. Muito provavelmente você vai fechar o espaço.
O problema é a linha desviada. Se você fecha o espaço onde existe a genesia, você não tem como corrigir a linha média desviada, fechando o espaço. Concorda comigo? Por quê? Porque para fechar o espaço, você vai ter que trazer a região posterior para frente e a linha média não vai andar para o lado contrário. A sua grande decisão nesse caso é o que fazer do lado contrário para acertar a linha média superior da sua paciente. Depende. Se do outro lado você tiver uma relação de classe 2 que seja severa, mais do que meia classe 2, provavelmente você vai ter que tirar um dente do lado oposto do desvio da linha média para trazer a linha média centralizada com a linha média sagital. É isso que eu faria. Agora, se você estiver diante de uma relação de classe 1, aí ferrou. Por quê? Porque você já tem uma genesia com desvio de linha média, só tem uma possibilidade de você conseguir acertar a linha média e fechar os espaços. É com a extração de mais 3 dentes. Por quê? Porque o que determina seu planejamento são as relações dos molares. Se os molares estão em relação de classe 1, tenha a genesia ou não, saiba que só existem 2 protocolos de tratamento. Ou você tira 4 dentes, ou você não tira ninguém. Não tem outro protocolo de tratamento para a classe 1, tá? Então, se a sua paciente já veio sem um dente, você tem que tirar mais 3. Mais 3 pré-molares. Um de cá, outro de cá e o outro de cá. Ao fechar todos os espaços, as linhas médias vão se centralizar com a linha média sagital e os 2 caninos superiores ficarão numa relação um pouco mais harmônica, né? O canino do lado contrário ao desvio vai terminar em relação de classe 1 mesmo, e do lado da genesia eles vão terminar em relação de classe 2, sem problema nenhum. Depois você reanatomiza o seu canino, tá bom? Pensei em abrir o espaço para um implante do canino e transformar o canino em lateral. Pensei em abrir o espaço para o canino. Sim, entendi. E transformar o canino em lateral. É uma possibilidade, tá, Juliana? Mas eu acrescentaria um outro detalhe. Sempre que você precisar abrir o espaço, vamos supor que essa paciente sua precisa colocar um implante por conta do tempo de tratamento que é menor quando a gente abre o espaço e, sobretudo, porque você tem uma sobremordida acentuada. Então, ela tem uma sobremordida acentuada. Se eu abrir o espaço, a tendência é distalizar os dentes posteriores. Isso vai abrir a mordida dela, o que é bom para ela. Só que toda vez que você precisar colocar um implante, sempre coloque o mais posterior possível, tá? Entre molar e pré, como se fosse um terceiro pré, por exemplo. Por que sempre mais para trás? Então eu não colocaria no canino, eu colocaria entre os prés, eu abriria o espaço com mola entre os prés, ou melhor ainda, entre o primeiro molar e o segundo pré. Por quê? Porque nós sabemos que o grande problema dos implantes não é no momento da instalação, ele fica lindo, o problema é 10 anos depois. O que acontece é que a gente, durante nossa vida, Juliana, todos nós mordemos, desgastamos as faces oclusais dos nossos dentes e instruímos dentes durante a vida inteira. Só que o implante não faz isso. O implante é um poste no meio do caminho. Então, o que vai acontecer depois de 10 anos é que o contorno gengival dos dentes adjacentes a esse implante vai descer e o contorno gengival do implante vai ficar muito alto. Então, o efeito estético em longo prazo é imprevisível quando você coloca o implante numa região estética. Jogue o mais para distal possível. Se você necessitar colocar o implante, coloque-o sempre mais na região posterior, tá? Então, repetindo o seu caso, a priori eu fecharia o espaço, mas se a sua genesia vier acompanhado com sobremordida profunda, você vai ter que colocar um implante. Coloque-o entre o molar e o segundo pré, porque é uma região que não é estética. Então, mesmo que a gente extrua os dentes, não vai ter um comprometimento estético na região posterior. Se você colocar na região anterior, inclusive no canino,
você acabará tendo um grande problema estética em longo prazo, não agora, tá bom? Creio que não tem mais nenhuma pergunta, espero ter te ajudado muitíssimo, Juliana. E como você bem disse, antes de fazer a harmonização, o profissional deveria sempre pedir uma avaliação ortodôntica. Na verdade, eu sou a favor de todos os profissionais de todas as especialidades pedirem uma avaliação ortodôntica antes, porque nós somos o fundamento, nós somos a base de qualquer reabilitação, de qualquer especialidade, seja ela endodontia, periodontia, próteses sobretudo, né? Tratamentos estéticos tem que passar por uma avaliação ortodôntica sempre antes. Movimente os dentes primeiro, depois você faz o seu trabalho estético. Sempre, sempre, sempre desse jeito. Você vai desgastar menos dentes, o resultado estético vai ficar melhor e a tendência a preservar o seu trabalho protético sempre será maior. Tá bom? Amanhã a gente volta novamente. Eu tenho mais algumas dicas para te falar a respeito sobre a regra do jogo da ortodontia que você precisa saber. A gente vai falar um pouquinho sobre quantidade de ortodontista, dinheiro, se você é bem pago ou não, e o que você tem que fazer para melhorar ou para virar o jogo, né? Viver com mais segurança financeira e também com muito mais liberdade. Espero você amanhã. Espero entrar um pouco mais cedo, né? 8h30, para a gente conversar mais sobre planejamento, tá bom? Obrigado a você, Juliana. Obrigado a todos que estiveram por aqui, que assistiram essa live fantástica, ainda num momento muito tardio já, né? Já são 10h38. E depois deixem mais comentários aqui para mim sobre o que você quer falar em termos de planejamento ortodôntico, quais casos que são desafiadores para você. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Um beijo grande e até amanhã.